Paz e bem a todos. O estudo de hoje está voltado para as questões 541 a 547 do Livro dos Espíritos, em seu capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o tema específico é os espíritos durante o combate. Contextualizando a época de Kardec, lembremos que quando o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, a cultura europeia, assim como a cultura mundial, era voltada às questões políticas resolvidas através dos embates dos exércitos. E havia algo de nobre os exércitos guerreando. Era uma forma considerada à época nobre para se chegar à conclusão de um impasse político. A época de Kardec, logo no ano seguinte ao lançamento do Livro dos Espíritos, em 1858, a própria França se envolveria na Guerra da Cochinchina, atual Vietnã, onde abriria a sua amplidão colonial. E não muito distante dali, 13 anos, em 1870, haveria a Guerra Franco-Prussiana. Então, a Europa estava toda convulsionada, ainda não solidificada politicamente, vinha das guerras napoleônicas e, portanto, o assunto guerra era algo de suma importância naquela atualidade. E daí a necessidade de se questionar aos espíritos qual seria a sorte dos espíritos em meio aos combates, qual seria a posição dos espíritos em relação aos exércitos que se opunham, quem inspiraria os generais, o que aconteceria àqueles militares mortos em combate. As perguntas giram em torno dessa temática e as respostas dos espíritos elucidam conforme a profundidade das perguntas. Como o tema é um tanto específico, eu vou procurar fazer a abordagem proposta por Kardec e depois vamos tentar trazer para a nossa atualidade, verificando no mundo violento de hoje como as respostas dos espíritos se coadunam a este mar de violência em que o mundo se apresenta hoje. Em combate, os exércitos se opõem não necessariamente por ódio, mas sim em defesa de uma causa que seus líderes defendem. É errado dizer que os exércitos lutam. De fato, quem luta são os governos. E o exército, as forças armadas das nações, representam este governo no campo de batalha. Estão fardados, todos com a mesma farda, e, portanto, aquela farda representa uma nação, um conceito doutrinário político expresso naquele uniforme. Portanto, quando o soldado mata, não é ele que mata, mas é o governo que o manda ao campo de batalha. Porém, aí há de se fazer uma consideração. Qual é o pensamento do soldado que vai à luta? Há uma máxima no seio das Forças Armadas tentando escalonar os militares que ingressam às fileiras de suas forças. Tem um certo humor
mas expressa bastante da verdade. Disse que muitos dos soldados veem as Forças Armadas por patriotismo. São aqueles idealistas, amam sua nação, desejam servir a sua pátria e, quiçá, talvez, dar a vida por ela. Juram isso solenemente. Existe aqueles que não sabem muito bem o que vão fazer e, por não ter uma escolha mais ou menos definida, ingressam às Forças Armadas até ter maturidade para achar outra coisa. E há um terceiro grupo daqueles que só precisam de um apoio legal para matar. A intenção destes realmente é o combate, é a luta. Mas como? Se fizerem isso desligados de uma força estatal, serão considerados assassinos. Portanto, ingressar no exército ou nas Forças Armadas significa ter a legalidade para matar. É lógico que as coisas não são bem assim, mas por caráter dos indivíduos, muito disso é verdade, especialmente nas nações mais belicosas, que em constante movimento envolve-se em conflitos externos. Digo isso porque vai depender muito da posição mental do soldado, da sua percepção com relação ao combate que engaja e da sua interpretação que dá ao disparar sua arma contra a tropa dita inimiga, é que vai posicioná-lo dentro de uma lei de ação e reação. Se a sua mente está limpa, se a sua mente está associada pelo desejo claro de defender os ideais de sua nação, se ele está convicto da sua posição para a defesa de ideais que ele considera nobre, a este, a vinculação com a destruição do exército inimigo possui menos raízes, possui menos responsabilidade pelos atos que cometem. A responsabilidade fica inserida ao governo que o levou à luta. Se, por outro lado, o soldado que dispara a arma sente prazer no que faz, se deleita pela destruição do exército inimigo como um prazer pessoal, este se vincula ao processo de ação e reação e tem mais responsabilidade naquele evento. Eu não estou falando de responsabilidade 0 ou 100%, eu estou falando de nuances da responsabilidade segundo o psiquismo do autor. Para isso eu vou evocar aqui algumas lembranças de guerra, não minhas, graças a Deus, mas de autores que escreveram seus livros após terem passado por essa terrível experiência. Vou me ater especificamente às memórias do Major Uzeda, oficial do Exército Brasileiro, engajado na Segunda Guerra Mundial, na campanha da Itália. Ele conta de um ninho de metralhador inimigo. E um ninho de metralhador inimigo é uma posição onde atiradores de metralhadora se posicionam estrategicamente para atingir algum ponto obrigatório de passagem de tropa. Sempre quando os pracinhas brasileiros fariam o deslocamento para aquela região, eles seriam alvejados por aquele ninho de metralhadora. Era primordial que aquele ninho de metralhadora fosse silenciado. O Major Uzeda determinou que uma bateria de morteiros brasileira ajustasse seus fogos naquela posição
e com isso destruíram o ninho de metralhadora. E os soldados brasileiros puderam trafegar com mais segurança para aquela região. Ao investir contra aquele obstáculo, depois de dizimado, constatou-se a morte do soldado inimigo que defendia aquela posição. Como é de costume e necessário, foi recolhido a documentação dos mortos para os identificar, dar uma sepultura segundo a religião dominante e manter lá as placas de identificação para que posteriormente, no pós-guerra, o corpo seja levado ao país de origem. Neste momento, o Major Uzeda recebeu a documentação de um dos soldados inimigos, no qual havia uma foto com a família daquele militar, esposas, crianças pequenas. E o Major Uzeda escreve em suas memórias que, não obstante se tratar de soldado inimigo, não obstante ser fundamental para a segurança do soldado brasileiro, para o sucesso das operações aliadas, ainda assim, doía sobremaneira tirar a vida de um pai de família. Se nós temos dois exércitos frente a frente, nós temos mães, temos pais, temos esposa, temos filhos, irmãos, parentes, amigos. Todos desejam o bem do ente querido em batalha. Todas as mães oram. Curiosamente, se forem da mesma religião, ambas as mães estarão nos seus templos elevando orações ao mesmo Deus pelo sucesso dos filhos que combatem em frente opostas. A quem Deus escolhe? A qual mãe ele atenderá? A misericórdia divina, e isso o Espiritismo bem mostra, nos concede a vida eterna, não há mortos. Apenas a evolução espiritual através dos diversos corpos físicos, das diversas famílias físicas. A problemática política das nações, as decisões que o homem desenvolve, pertencem apenas ao homem. E não há um ente supremo que se desgaste com decisões políticas do mundo. Uma entidade suprema abençoa-nos com sabedoria, com condição intelectual, para que nós possamos fazer as nossas escolhas. E nós estamos sempre fazendo. Quanto maior a nossa posição pública, maior a nossa responsabilidade. Quanto mais posições de pessoas sob a nossa guarda, maior a nossa responsabilidade. E todos aqueles que desejam seguir a carreira política deveriam se preocupar com isso. Porque a guerra se inicia nos gabinetes dos governadores e dos presidentes. Segundo as respostas dos espíritos de Allan Kardec, nós vemos que a espiritualidade interfere amplamente em todas as atividades humanas,
e em guerra, interfere nas decisões dos comandantes, na determinação dos soldados e participa ativamente dos combates. Quando se pergunta se as entidades se vinculam dentre os conceitos de justiça, os espíritos respondem que cada entidade de cada grupo defende os mesmos ideais. Portanto, quando há conflito humano, as mesmas expectativas que criamos a observar as atitudes daquele ou daquele povo estará intimamente associada com o grupo espiritual que os governam. Se nós somos um país democrático, amantes da democracia, nós somos influenciados por espíritos democráticos, amantes da democracia. Assim, o Islã é influenciado por espíritos ligados ao islamismo. Países comunistas são ligados a espíritos desta doutrina. E desta forma, os líderes serão sempre orientados para continuar agindo daquela forma. Quando reencarnamos em vários processos, temos a capacidade de ir alterando a nossa forma de pensar. E através dessas novas descobertas, ora encarnando como um democrata, ora encarnando como um comunista, perceberemos as melhores filosofias para a condução humana. E assim poderemos chegar a um estado autocrático, onde cada indivíduo gere a própria vida, respeita o espaço do outro e não há mais a necessidade de governantes, porque cada um sabe exatamente o que fazer. A presença de forças policiais no mundo se mostra altamente necessária. Embora submetido às mais ásperas críticas, quando há alguma greve e os policiais param de trabalhar, nós bem observamos o que é a população de tal e tal país, estado, etc. Não seria uma lógica, não tendo mais polícia ativa, cada homem e cada mulher desenvolvesse o seu papel de cidadão da melhor forma possível? É isso que vemos. Ou vemos malta de desordeiros saqueando, violando, matando. Enquanto nós agirmos desta forma, sempre haverá a necessidade da autoridade armada. Porque é através da disciplina desta autoridade que corrige-se a disciplina do povo. Então, se nós estudarmos a situação dos espíritos em combate e trazemos para o combate do dia a dia, nós vamos observar que as guerras são travadas a cada noite, a cada momento que uma guarnição policial faz a sua ronda. Porque haverá sempre alguém contrário às leis com uma arma na mão. E nesta hora, o enfrentamento com risco de vida não será nossa, mas daquele que enverga uma farda e enfrenta essa missão. E nós podemos dizer, mas são opções? Bendita a opção, então. Se nós quisermos associar elementos novos às nossas orações, então vamos orar
para que os bombeiros permaneçam em suas casas e não precisem trabalhar. É sinal que não há incêndios, é sinal que não há corpos para resgatar. Vamos orar para que os policiais permaneçam em suas casas e não trabalhem. Porque é sinal que não há bandidos nas ruas, não há assaltos, não há violências. Vamos rezar para que o exército continue aonde está, dentro dos quartéis. Porque se eles saírem, é sinal que algo de muito, muito ruim sobreveio à humanidade. A nossa responsabilidade no mundo atual é se associar aos valores de amor ao próximo. Se conseguíssemos amar o próximo como a nós mesmos, não desejaríamos roubar, não desejaríamos violentar, não desejaríamos tomar o que não é nosso. Se amássemos o próximo como a nós mesmos, os nossos governantes fariam uma distribuição de renda mais equitativa. E nós não precisaríamos contar os tostões no final do mês. Bastava amar o próximo. A dificuldade disso pode ser sentida por nós mesmos, antes mesmo de criticar os governantes. É só perceber o quanto difícil é dividir o chocolate, convidar alguém para entrar, aceitar o diálogo no Facebook, desde que seja um bom diálogo, pedir dá licença, agradecer dizendo obrigado, devolver o troco, juntar o papel do chão. Se temos dificuldade em qualquer destas coisas, então nós temos dificuldade em conduzir a nossa administração pessoal, e se estivéssemos numa posição de mando, teríamos dificuldade em ser equitativos, em ser justos, em atender a necessidade do próximo. Se nós aumentarmos a escala disso, entenderemos o porquê temos as guerras, as invasões e tudo mais. Há um aspecto interessante desse estudo de Kardec, quando fala do desencarne dos espíritos durante os combates. O que acontece com o espírito que, morto em combate, se continuaria ligado aos seus ideais, se interromperia isto, o que faria? E os espíritos esclarecem que vai depender muito do caráter do indivíduo. Alguns continuam nutrindo ódio pelo inimigo, outros param. Voltando a um conto de guerra, um combatente que progredia para a tomada de Montese, ainda me refiro às tropas brasileiras na Itália, observou os companheiros avançando à frente e a granada de um morteiro inimigo cair exatamente no lugar aonde um dos pracinhas progredia. E ele disse que assim que ocorreu a explosão, não foi mais possível ver nada do pracinha. É como se ele tivesse desaparecido na explosão. O que acontece com o espírito nessa hora? Neste momento de desprendimento violento do corpo físico, o espírito perde a sua consciência dado ao grau de violação do seu perispírito e do seu corpo físico. Portanto, é muito provável que as mortes violentas
haja uma interrupção da consciência daquele espírito até que ele consiga despertar algum tempo depois, seja associado a entidades benevolentes ou não. E quando ele voltar a si, ele vai continuar a expressão de sua existência conforme os motivos que o levaram àquele local. Se desvinculado completamente daquele meio, ele não mais estará ali. Se vinculado, ele continuará vivendo aquela situação. Isto serve para avaliarmos a situação dos combates hoje, os combates urbanos. Da mesma forma, combates de facções, de tráfico de droga, a vinculação desses espíritos, assim que desencarnados por violência, vai posicioná-los naquele local se ali estiver a sua vontade, seu desejo. Porém, se ele está ali obrigado, se ele está ali coagido, ele não vai necessariamente ficar naquele local. Sobre a questão do desencarne de espíritos, o Livro dos Espíritos, na sua parte 2ª, vai trazer um capítulo todo voltado para esse tema. No livro O Céu e o Inferno, no primeiro item da 2ª parte, denominado O Passamento, Kardec faz um ensaio fantástico sobre o momento do desencarne. Então, para aqueles que desejam entender um pouco mais sobre o aspecto do desencarne, sugiro estas páginas de leitura que trarão bastante lucidez sobre o evento. Então, o que verificamos hoje nesse estudo, através do ensino dos espíritos, é que a posição do espírito estará sempre vinculado à sua vontade, ao seu desejo, ao que ele entende da sua situação atual. Não há grandes diferenças do espírito encarnado para o desencarnado. Ele continua tendo os mesmos pensamentos e os mesmos ideais. Se é associada à busca pelo bem, há uma grande chance dele ser resgatado por entidades benévolas, ser esclarecido e continuar a sua progressão com maior facilidade. Se tratar de alguém que não se preocupou com o advento da morte, que desconhece elementos religiosos sólidos, essa pessoa, esse espírito, pode continuar achando estar vivo e interagir no mundo físico, pensando estar vivo, mas estar desencarnado. E há aqueles em situação mais infelizes que se aglomeram em regiões infelizes do plano astral e ali perpetuam a sua condição infeliz. Esses 3 grupos distintos, falando genericamente, são a realidade do mundo espiritual do planeta Terra hoje. A doutrina espírita, através da sua elucidação, é um foco de luz que permite dar a todos aqueles que estudam a doutrina espírita condições de entender esse meio e, entendendo, se posicionar, facilitando todo o processo do desencarne após a morte. A grande maravilha é que a morte não existe. É apenas uma mudança. E uma mudança para melhor, já que a cada encarnação estamos renovados e mais evoluídos. Que Deus Pai Todo-Poderoso tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos fortaleça e nos dê condição para entender as grandes coisas da nossa vida. Fique em paz.